Ó, na página 344, lá embaixo, ele tem o exercício 1 e o exercício 2. E ele fala da propriedade da distributiva. Qual que é a propriedade da distributiva? É se eu posso multiplicar um, multiplicar o outro e depois somar esses valores, certo? Vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente como a propriedade do chuveirinho, que é a multiplicação do que está dentro de parênteses, certo? Nós fizemos já em sala de aula também. Aí o exercício 1 pede para classificar entre verdadeira ou falsas afirmações. 5 vezes, entre parênteses, 10 menos 2. É igual ou diferente de 5 vezes 10 menos 5 vezes 2? Nós já discutimos isso. É igual. Então, tanto faz eu resolver o que está dentro do parênteses ou multiplicar para depois resolver, certo? B, nós temos 8 vezes, entre parênteses, 10 menos 7. É igual ou diferente de 8 vezes 10 menos 8 vezes 7? Igual. E a C, entre parênteses, 50 menos 20 vezes 4. É igual ou diferente de 50 vezes 4 menos 20 vezes 4? É igual também, certo? A B fala o seguinte, os resultados do item anterior, observe o resultado do item anterior, responde, a propriedade distributiva é válida para a multiplicação em relação à subtração? Sim. A propriedade distributiva na multiplicação, ela é válida tanto para a soma quanto para a subtração. Beleza? Na página 345, virando nossa apostila, nós temos a propriedade distributiva em relação à divisão. Então, nós temos lá no A, 24 dividido por 4 mais 8. É igual ou diferente de 24 dividido por 4 mais 24 dividido por 8. Ó, fizemos isso em sala já, eu vou fazer esse exemplo. 24, ó, vou pôr ele aqui. 24 dividido por 4 mais 8. É igual ou diferente de 24 dividido por 4 mais 24 dividido por 8. Pessoal, já fizemos isso, ó. 4 mais 8, 12, certo? 24 dividido por 12, aqui tem um dividido. 24 dividido por 12 dá 2. Se eu fizer 24 dividido por 4, vai dar 6. Mais 24 dividido por 8 dá 3. 6 mais 3 dá 9. Então, isso aqui não é igual a isso aqui, certo? E isso serve para todos os casos de divisão. Pegar um valor e dividir pela soma de dois números, jamais eu posso fazer a divisão de um, a divisão do outro e somar, certo? Eu sempre tenho que resolver o que está entre parênteses para depois dividir. Então, no primeiro caso, a é diferente, certo? O exercício B fala assim, ó, 6 mais 4 dividido por 2 é igual, 4 mais 8 dividido por 2 é igual a 4 dividido por 2 mais 8 dividido por 2? Sim, nós já vimos isso em sala de aula e é o seguinte, ó, tanto o 4 quanto o 8 está sendo dividido por 2. Então, é um valor só que divide os dois números. No A era diferente, o 24 era dividido por 4 e o 24 era dividido por 8. Então, os dois eram divididos por valores diferentes, um dividido por 4 e outro dividido por 8. Nesse caso, na B, os dois estão sendo divididos por 2. Então, isso está certo, certo? 36 dividido, entre parênteses, 6 menos 3. Ó, volta de novo. Eu posso fazer 36 dividido por 6 menos 36 dividido por 3. Ó, 36 dividido por 6, 36 dividido por 3. São números diferentes. Então, eu posso fazer isso? Não. Então, isso aí é diferente. E na D de dado, 6 menos 3 dividido por 3. É a mesma coisa que 6 dividido por 3 menos 3 dividido por 3. Ó, os dois valores eu estou dividindo por 3. 6 dividido por 3, 3 dividido por 3. Quando os dois estão sendo divididos pelo mesmo valor, sim, há uma igualdade. O que não pode é eu dividir por valores diferentes, certo? Aí a 2 pergunta assim, a partir dos resultados obtidos nessa atividade anterior, escreva suas conclusões sobre a validade de aplicar a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e subtração. Ó, ela não pode ser aplicada se o valor for dividido por números diferentes. Ou seja, se a divisão tiver à esquerda,
Se o valor a ser dividido tiver à esquerda, não dá certo. Agora, se a divisão, se a propriedade estiver à direita, dá certo. Ó, o B e o D, a divisão foi exata por quê? Porque os dois eram divididos pelo mesmo valor, certo? A e a D de dado, a divisão era feita por números... A e a C, a divisão era feita por números diferentes, então isso não dá certo. Então, a 2, posso aplicar sempre essa propriedade na divisão? Não, apenas, então eu vou pôr aqui, não, só é válida, vou pôr assim, só é válida quando dividimos por valor igual. Por exemplo, no caso da B, nós pegamos e dividimos o 4 por 2 e o 8 por 2. Então, observa que os dois foram divididos por 2 e na D de dado, o 6 foi dividido por 3 e o 3 foi dividido por 3. Então, quando é dividido pelo mesmo valor, dá certo. Essa é a resposta da 2. Certo? Virando a página. Está acabando, esse capítulo é extenso mesmo. Virando a página. Exercício 1 fala de verdadeiro ou falso, para a gente colocar verdadeiro ou falso nessa sentença. 24 dividido por 8 mais 12 é igual a 24 dividido por 8? Saímos desse caso agora. Quando eu estou dividindo por números diferentes, é verdadeiro? É isso? Não, isso aqui é falso. Certo? 4 vezes 6 mais 3 menos 5 é igual a 4 vezes 6 mais 4 vezes 3 menos 4 vezes 5? Sim, na multiplicação, essa propriedade é válida, é verdadeiro. A C, 6 mais 8 menos 4 é igual a 6 dividido por 2 mais 8 dividido por 2 menos 2 dividido por 4. Observa que todos os valores estão sendo divididos por 2. Então, isso pode. Verdadeiro. A D de dado, 0,5 menos 0,2 vezes 4 é igual a 0,5 vezes 4 menos 0,2 vezes 4? Sim, na multiplicação, tanto a adição quanto a subtração é verdadeiro. A E, 45 mais 30 dividido por 5 é igual a 45 dividido por 5 mais 30 dividido por 5? Sim, pessoal, se os denominadores de baixo são iguais, eu posso escrever eles de uma forma única. Então, eu tenho assim, na D, 45 dividido por 5 mais 30 dividido por 5. Se os denominadores são iguais, eu posso só repetir e somar os de cima, não é? 45 mais 30. Então, isso aqui é igual a isso? Sim, é igual. Então, verdadeiro. E a F? A F está falando o seguinte: 6 vezes, entre parênteses, 7 mais 9 é igual a 6 vezes 7 mais 9? Não. Teria que estar mais 6 vezes 9, certo? Então, a F é falso. Faltou uma multiplicação. Eu posso multiplicar os dois. Multiplico 6, multiplico 9 e depois soma. Agora, multiplicar só o 7 e não somar, não vai dar certo. Certo? A 2, ele dá 2 exemplos de estratégia de cálculo, a de Paulo e de André, e pede na A, escreva quais foram as propriedades utilizadas. As propriedades utilizadas foi associativa, e foi utilizada também a distributiva. Por André e pela Paula, certo? E na B, explique o procedimento de cálculo mental. Isso aqui é bem complicado, porque cada um pode enxergar de uma maneira. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a Paula e o André, primeiro, eles acharam números que eram compatíveis para deixar a casa zerada, lembra a casa da unidade? Então, primeiro, eles usaram associativa, eles associaram os valores comuns, em que era mais fácil a soma, que dava um resultado inteiro, e depois aplicaram a distributiva. Então, foi essa a estratégia de cálculo. Primeiro, junta o que é comum
o que fica um cálculo inteiro, uma soma inteira, e depois aplica a distributiva. Beleza. E a 3 e última, fala o seguinte: calcule o valor das expressões a seguir utilizando o procedimento que julgar mais adequado. Pessoal, primeiro a multiplicação. Eu posso multiplicar os dois e depois somar? Posso, então eu vou fazer 4 vezes meio que dá 2, mais 4 vezes 3 que dá 12, então isso aqui vai dar 14. A B de bola. 2,4 menos 3 vezes 0,1 mais 0,2. Ó, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses. Então tá aí, ó, 0,1 mais 0,2 vai dar 0,3. Multiplica e depois faz a subtração. Então 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. 2,4 menos 0,9, ó, 2,40 menos 90 centavos é igual a 1,5. Beleza. A C é o que nós vimos da fração com denominadores iguais, então a gente primeiro soma o de cima e depois divide. Somando de cima vai dar 24, dividido por 4, isso aqui dá 6. E a D de dado, 6 menos 2,4 dividido por 6. Ó, 6 menos 2,4 vai dar 3,6. 3,6 dividido por 6 é a mesma coisa que 6. Ou dividido não é por 6, perdão, é por 0,6. Então, 3,6 dividido por 0,6 dá 6. Pessoal, ó, essas foram as atividades do módulo 12. Se tiverem alguma dúvida ainda durante a aula, é só perguntar, a gente tira essas dúvidas, certo? Muito obrigado.